Como começar no marketing digital ainda em 2025? Essa é uma pergunta que eu me fiz lá em 2018, quando eu comecei minha jornada aqui na internet. Só que eu demorei alguns anos para ter a resposta para essa pergunta. E mal sabia eu que essa resposta era a resposta mais importante que eu deveria ter. Só que como em 2018 as coisas eram um pouco no começo ainda, o marketing digital estava só começando, a gente tinha poucos conteúdos e poucas pessoas falando disso. Acabou que eu não tive essa resposta. Eu não tive a resposta para essa pergunta. Eu me vi indo por vários e vários e vários caminhos. Fui para o caminho de afiliados, depois quis prestar serviço, depois parei, depois voltei, depois não sabia se eu queria ser produtor de conteúdo, se eu queria ser prestador de serviço, ou se eu queria fazer alguma outra coisa aqui no digital. Exatamente essa confusão mental é o que destrói muita gente aqui no mercado. Porque você pode até saber o caminho que você quer ir, só que se você não souber o como que você vai fazer, o como que você vai fazer suas tarefas no dia a dia, para você chegar nos seus objetivos, é onde as coisas começam a ficar um pouco confusas. E essa confusão mental gera muita desistência aqui no mercado. As pessoas desistem por não terem clareza total. Porque quando você vai seguir um caminho tradicional de escola, faculdade, concurso, emprego normal, CLT, etc., você até tem um caminho claro. Você sabe as etapas que você precisa percorrer durante o caminho, que você vai eventualmente chegar no seu objetivo final. Só que no mercado digital não é dessa forma muitas vezes. Às vezes você só sabe que tem como ganhar dinheiro aqui, mas não sabe o como fazer. E é esse como, essa falta de clareza, que tira muita gente aqui do mercado. Então, para você começar da forma certa, você precisa ter essa clareza. Porque se você não tiver essa clareza, o processo não vai se tornar algo mais factível, algo mais direto ao ponto, e algo que você realmente enxerga as etapas e progresso durante esse processo todo. Porque o pessoal fala muito da gente deixar o processo mais legal, da gente não deixar o processo tão doloroso, tornar o processo prazeroso. Só que esse processo nunca vai se tornar prazeroso ou um pouco mais leve se você nem souber como fazer esse processo, se você nem souber o caminho que você quer seguir aqui no digital. É muito importante que você saiba exatamente o caminho que você deve seguir. E dito tudo isso, o que você deve fazer hoje, na minha opinião, para começar da forma certa no mercado digital, ainda em 2025 e ter sucesso ao longo dos anos? Foi exatamente o que eu fiz alguns anos atrás, não em 2018, quando eu comecei, porque eu estava com essa confusão mental, mas o que eu fiz lá em 2022. Eu sentei e falei, poxa, agora eu vou dar certo nessa merda desse mercado digital, que é tão difícil para alguns, tão fácil para outros, mas eu quero que seja tranquilo para mim. Eu quero dar certo aqui no mercado. Eu sentei e criei um plano. E a primeira coisa que eu defini era se eu queria ser um prestador de serviços ou um produtor de conteúdos. Na época, como eu estava ainda começando, ainda não tinha todas as habilidades estabelecidas para ser um produtor de conteúdos, ou ainda precisava amadurecer mesmo, tanto como pessoa quanto no mercado, eu defini que eu queria ser um prestador de serviços, que eu ia prestar serviços, vender minha hora, ser um autônomo, digamos assim, aqui dentro do mercado digital. Eu identifiquei algumas áreas onde eu poderia atuar. E a área que eu mais me identifiquei foi a área para ser um copywriter, um cara que transforma palavras em dinheiro e que presta serviços para essas pessoas. Se você está aqui na internet, você já viu algum anúncio, muito provavelmente, seja no YouTube e seja no Instagram. Um exemplo de um serviço que um copywriter presta é de escrever esses anúncios da forma mais persuasiva possível para fazer com que alguma pessoa tome alguma ação, seja se inscrever em algum evento, seja comprar alguma coisa. É isso que um copywriter faz. E foi isso que eu fiz lá no meu começo. Eu falei que queria ser um prestador de serviços, defini de acordo com as minhas habilidades e de acordo com as minhas competências pessoais mesmo e com o meu histórico como pessoa, que eu deveria ser um copywriter. E aí foi lá onde eu falei, beleza, agora eu vou estudar para ser um copywriter, estudar para ser um copy. E o que eu preciso fazer para ganhar dinheiro como copywriter? Prospectar clientes. Que é isso que eu recomendo para todos os prestadores de serviço por aqui. Tem várias formas de fazer isso. Aí você pode pesquisar a melhor forma que se adeque a você. Tem prospecção ativa, prospecção passiva, tem vários modos de fazer isso. E o outro caminho que eu cogitei seguir, que é o que eu estou seguindo agora em 2025, depois de já ter gerado muito resultado como prestador de serviço e como copywriter, é o caminho da produção de conteúdos. Esquece afiliado, esquece dropshipping, esquece essas merdas todas que te prometem para ganhar dinheiro rápido, PLR ou qualquer outro tipo de coisa. Foque nessas duas coisas primeiro, porque muito provavelmente você vai ter sucesso mais rápido e da melhor forma possível. Se você quer ser ou um prestador de serviços ou um produtor de conteúdos. E aí, se você quiser ser um produtor de conteúdos, você precisa definir o que você vai postar, como você vai postar,
com qual frequência você vai postar e qual que vai ser sua mensagem central. O que você quer vender no final das contas. E é você definindo esses dois caminhos, ou prestação de serviços ou produção de conteúdos, você precisa escolher alguma coisa para vender. Na prestação de serviços, você vende sua hora, geralmente. Você vende um pacote de serviços ou engloba os serviços da forma com que você achar melhor. Já na produção de conteúdos, você produz conteúdos e as pessoas chegam no seu perfil, chegam no seu WhatsApp, chegam na sua página de vendas através da sua produção de conteúdos. Então, quanto mais conteúdos você produzir, maior tende a ser as suas vendas aqui no mercado digital. É isso que você precisa ter em mente. E são esses os dois caminhos que eu recomendo que você siga, caso você queira dar certo por aqui. Ou o caminho da prestação de serviços, se você quer ser um prestador de serviços, vender sua hora, fazer atendimentos, dar consultorias, mentorias. Ou se você quer ser um produtor de conteúdos. Se você vai produzir conteúdos e a partir desses conteúdos você vai vender alguma coisa. Já tendo essa clareza do que você deve fazer aqui no mercado digital, é onde eu vou recomendar você definir o que você vai vender. O que você vai vender? Seja como prestador de serviços, seja como produtor de conteúdos. Se você é um prestador de serviços do meio digital, que é o meu meio, é onde eu atuo há alguns anos, aí você vai definir o que você vai vender. Se vai ser serviços de social media, serviços de gestão de tráfego, de agência, de SEO, de copyright e de design, audiovisual, qualquer coisa. Você vai definir o que você quer vender. E agora, se você é um produtor de conteúdos, você vai definir se você quer vender mentorias, consultorias, cursos online, se você vai querer lotar sua agenda. Na produção de conteúdos você tem um pouco mais de flexibilidade com o que você vai vender exatamente. E aí saber como que você vai encontrar esses clientes. Eu já dei um spoiler agorinha, se você é um prestador de serviços, o que eu recomendo é você fazer prospecção ativa e produzir um pouquinho de conteúdo. Se você vai ser um produtor de conteúdos, eu recomendo que você produza o máximo de conteúdos possíveis, na maior quantidade possível, na maior qualidade possível que você conseguir e na maioria dos canais, na maioria das redes sociais que você conseguir também. Quanto mais presente você está através de conteúdos aqui no mercado digital, maior tende a ser as suas vendas. Você provavelmente vai vender muito mais. E aí as pessoas vão chegar passivamente em você, porque o seu ativo vai ser a produção de conteúdos. Elas vão comprar o que de você? Elas vão comprar alguma coisa no WhatsApp? Elas vão comprar alguma coisa através da sua página de vendas? Você vai vender cursos online? Você vai lotar sua agenda? Define o que você vai vender. E aí, definindo o que você vai vender, as coisas se tornam mais factíveis. Você sabe exatamente para onde apontar. E no começo, se você está começando do zero aqui na internet, eu recomendo que tanto na prestação de serviços quanto na produção de conteúdos, você faça essas duas coisas aqui. Se você quer conseguir clientes de forma mais rápida, de forma mais assim, quer um caixa rápido para ontem, eu recomendo que você prospecte clientes ativamente. E aí você vai definir exatamente como que você vai fazer essa prospecção de clientes, mas prospectar clientes. E aí, claro, eu não sei qual serviço você vende. Tem alguns tipos de serviço por aqui que você consegue fazer prospecção ativa, vai ter demanda e você não vai estar sendo chato. Agora, tem alguns serviços que você não vai conseguir vender com prospecção ativa, tipo um curso online, por exemplo. Muito improvável que as pessoas vendam algum curso online com a prospecção ativa. E aí, se você quer seguir pela produção de conteúdos, eu recomendo que você produza conteúdos também e que você dedique um pouquinho à prospecção. Então, se você é um prestador de serviços, muita prospecção, pouco conteúdo. Se você é um produtor de conteúdo, muito conteúdo, pouca prospecção. Porque a prospecção ativa e a prestação de serviços, elas tendem a dar um retorno mais rápido, só que esse retorno é de certa forma limitado. Você chega no seu teto de horas que você consegue se dedicar ao trabalho, teto de clientes, teto de agenda. Agora, se você é um produtor de conteúdos, você vai demorar um pouco mais a ter resultados, porque a produção de conteúdos ela é de longo prazo, é algo grande, é algo que você precisa dedicar um certo tempo, uma certa energia para ver futuro e para ver resultados palpáveis só lá na frente. Só que a produção de conteúdos tende a dar um retorno um pouco mais perene, um pouco maior e com menos limites do que a prestação de serviços. É isso que eu recomendo para você. E aí, claro, você tem que saber exatamente o que você vai fazer, como você vai fazer, seja na prospecção ou seja na produção de conteúdos. Quantas vezes você vai prospectar, quantas vezes você vai postar, em quais redes sociais você vai fazer isso, como que você pode prospectar da melhor forma possível, os scripts de venda, qual que é o caminho para você ter sucesso realmente, chegar aos 2, 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais por mês aqui no digital. Você precisa saber exatamente os caminhos que você precisa seguir e as coisas que você deve fazer para chegar no seu sucesso por aqui. Então, escolher o seu caminho, definir o que você vai vender e definir a frequência das coisas e o que você vai fazer.
se você vai postar conteúdos assim ou assado, se você vai postar conteúdos todos os dias, se você vai prospectar 10 pessoas por dia, como que você vai prospectar, você precisa definir um plano para isso. Porque só quando você define esse plano é onde você tem clareza do caminho. Porque quando você sabe que quer seguir na produção de conteúdos, quando você sabe que quer seguir na prestação de serviços, e você sabe mais ou menos o que você quer fazer, mas não tem anotado o passo a passo, mas não sabe como exatamente executar cada fase da sua produção de conteúdos ou da sua prestação de serviços, as coisas ainda tendem a ter menos clareza. E quanto menos clareza, menos autoconfiança. E quanto menos autoconfiança, maiores são as chances de você desistir aqui do mercado digital. Eu não quero que isso aconteça. Eu demorei alguns anos para chegar no meu modelo perfeito, tanto de prestação de serviços e agora de produção de conteúdos. Só que isso não precisa acontecer com você. Você pode ter esse plano prático para você pegar e executar. Pegar, ter ele na tela do seu computador e falar assim, beleza, hoje eu vou executar isso daqui para chegar nesse resultado aqui. E se você não sabe nem por onde começar a montar esse plano, eu sei porque eu já fiz isso para mim e fiz isso para dezenas de outras pessoas. Basta você me chamar aqui no Instagram e você mandar 27 no direct. Eu vou te explicar um pouco mais como que funciona o plano de aceleração digital que eu vou preparar para você. É um plano personalizado para você pegar, olhar para a tela do seu computador e saber exatamente o que executar. Para você ter esse caminho e ter essa clareza de saber onde você está hoje, o que você tem que fazer para chegar no seu objetivo, como, de qual forma, o que você vai vender, como que vai ser sua narrativa de vendas, todas essas outras coisas que ainda estão um pouco obscuras na sua mente. Mas com o plano de aceleração digital, é onde você vai saber exatamente o que fazer, do início ao fim. Como começar da forma certa, ou como ter resultados de forma mais rápida aqui no mercado digital, sabendo exatamente o que você precisa fazer, seja na prestação de serviços, seja na produção de conteúdos. Porque com essa clareza é onde você tem direção. Quanto mais direção e mais aceleração você tem, mais rápido você vai chegar nos seus resultados, beleza? É isso que você precisa, ter essa clareza mental. E essa é a primeira coisa que você precisa para ter aceleração, para ter resultados concretos e viver aqui do digital. Ter esse plano para você ter facilidade, ter clareza na hora de seguir ele. E a segunda habilidade que você precisa ter, caso você queira dar certo aqui na internet, não é uma habilidade técnica, não é uma habilidade de conteúdos, de prospecção ou qualquer outra coisa. Porque essas habilidades um pouco mais técnicas, a gente consegue ter elas no dia a dia, a gente consegue estudar até ter esse conhecimento, até chegar nesse nível de profundidade na habilidade técnica. Só que a habilidade comportamental, que eu vejo que é diferencial em quem dá certo aqui no mercado digital, é a habilidade de permanecer, a habilidade de continuar, é ter aquela resiliência para fazer mesmo nos piores dias, para fazer apesar de algo. Porque você precisa permanecer. E muita gente não permanece exatamente por aqueles problemas que eu falei lá no começo do vídeo. Por ter falta de clareza, por ter falta de direção, por não ter um plano prático para dar certo aqui no digital. E elas desistem fácil. Porque quando você não tem visualização do caminho que você está seguindo, do resultado que você pode chegar, desistir se torna uma opção muito mais viável do que continuar. Só quem permanece aqui no mercado digital, quem acredita que pode mudar de vida por aqui, é realmente quem dá certo. E a sua vida pode ser transformada completamente aqui no mercado. Se eu tivesse desistido lá em 2018, 2019, quando eu conheci esse mundo digital, muito provavelmente eu não colheria os resultados que eu tenho hoje. Muito provavelmente eu não teria os ganhos que eu tenho hoje, ou a liberdade que eu tenho hoje, de trabalhar numa empresa boa, de produzir conteúdos aqui para você e de realmente definir as rédeas do meu futuro. E foi só em 2022, depois de alguns anos, que eu defini meu plano prático. Mas ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu permaneci. E realmente não é fácil. Quem fala que é fácil está mentindo para você. Ou para ele foi muito mais rápido as coisas, ou ele deu uma certa sorte. Só que apesar de não ser fácil, a recompensa pode ser gigante. Eu não colhi nem 1% dos resultados que eu quero colher aqui no mercado digital. Eu estou trabalhando para isso. Eu estou tentando conquistar isso. E é por isso que tem até essa frase dessa camisa aqui, ó. Me dê em 10 anos. Porque só com o tempo, só quando você se dá anos para dar certo aqui no digital, é onde você tem sucesso. E o melhor de tudo, uma média que eu vi de alguns grandes players do mercado digital, essas pessoas que estão no topo, que faturam milhões por ano, é de mais ou menos uns 5 anos até eles estarem do zero, começarem do zero mesmo de fato, até eles chegarem aos milhões por ano. Eu não estou dizendo que você vai ganhar milhões com 5 anos de mercado. Eu tenho 5 anos de mercado e não estou nem perto dos milhões ainda. Só que eu estou dizendo que se você seguir bonitinho o seu plano, você tende a ter uma vida muito melhor e muito mais confortável do que a vida que você tem hoje. Ou uma vida de mais liberdade,
uma vida com mais tempo para o que realmente importa, e enxergar valor, enxergar sentido no trabalho de fato. Então é isso que você precisa ter aqui no mercado digital. Um plano prático primeiro, e eu posso te ajudar a desenvolver esse plano prático através do plano de aceleração digital, que é a minha consultoria, onde eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer, as fases que você precisa executar. Basta me chamar no Instagram e mandar 27, eu vou te explicar como é que funciona. E depois desse plano prático, você desenvolver a habilidade de permanecer, a habilidade da resiliência, de você estar aqui em todos os momentos e persistir, persistir de verdade, e não apenas abstrair, ficar no mundo de abstrações. E se eu desse certo? E se eu produzisse conteúdos? E se eu prestasse serviços? E se eu prospectasse dessa forma? Não, eu quero que você saia desse mundo real e volte para o mundo real. Um mundo onde é realmente possível você ter sucesso por aqui. Basta você seguir esse plano prático e quando você estiver tendo os primeiros resultados, ou mesmo quando as dificuldades aparecerem, você permanecer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de me chamar aqui no Instagram que eu vou te ajudar a montar esse plano prático. E também vou te ajudar com a habilidade de permanecer aqui no mercado digital. Nos vemos no próximo conteúdo.